Deus abençoe a cada um dos irmãos. Está acabando o frio, né? Aí o povo vem para a igreja. Glória. Não posso perder a oportunidade, né? Sim ou não? Sim. Não pode perder, não. Senão a gente muda, né? Aí vocês acostumam, aí fica difícil. Irmãos, abra sua Bíblia em 2 Coríntios. 2 Coríntios, capítulo de número 12, glória a Deus. Segunda Coríntios, capítulo de número 12. O verso de número 9. 2 Coríntios, capítulo 12, verso de número 9. Aonde vamos nos justificar? Eita, segura aí, crente. Eu amo Jesus. Você ama também? Então diga assim: não tem desculpa. Não tem desculpa. Tem fraqueza. Tem fraqueza. Aleluia. Todos encontraram? 2 Coríntios 12, verso 9. Amém. Diz assim: e disse: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Fecha teus olhos, cubra tua cabeça em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e Pai, em nome de Jesus, agradecemos a oportunidade de estarmos reunidos. Senhor, fala com tua igreja, com cada irmão e irmã, fala de maneira poderosa, Senhor. Nos ensina, Espírito Santo, mais uma vez, para glorificar e exaltar o teu nome, a tua obra, Senhor. Faz o teu querer, Senhor, dentro do teu ensinamento, e louvamos e agradecemos ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito, Pai. Fala de maneira clara, simples, objetiva aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Desocupe suas mãos, tome seu assento, você tem liberdade para adorar o Senhor. Eu quero ler com os amados irmãos o texto para que os irmãos venham compreender o verso ao qual nós lemos de número 9. Em verdade que não convém gloriar-me, mas passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo, não sei, se fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado até ao terceiro céu. E sei que o tal homem, se no corpo, se fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, de que ao homem não é lícito falar. De um assim me gloriarei eu, mas de mim mesmo não me gloriarei, senão nas minhas fraquezas. Porque se quiser gloriar-me, não serei nércio, porque direi a verdade. Mas deixo isso para que ninguém cuide de mim mais do que em mim vê o que de mim ouve. E para que me não exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar. Acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim. E disse-me: a minha graça, aleluia, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza, de boa vontade. Pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então sou forte. Aleluia.
A gente costuma muito ouvir esse verso. Quando estou fraco, aí estou... Não é assim? Irmãos. Às vezes tem gente usando aí palavras sem entender o contexto. Irmãos, Paulo ele disse: pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, então sou forte. E nós precisamos entender algumas coisas da vida de um crente. Coisas que um crente não quer enfrentar, coisas que o crente quer ignorar. Coisas que o crente não quer passar, mas não tem jeito. Porque o crente, ele é sujeito à vontade do seu Senhor. Aí está o problema. Às vezes, irmãos, nós olhamos para os textos bíblicos e trazemos para a nossa vida algumas partes que nos ajudam a se manter de pé. Mas perguntamos a Deus o porquê que nada tem mudado. Perguntamos ao Senhor o porquê, Senhor, que as coisas não têm surtido a diferença a qual nós esperamos. Por que as coisas não são rápidas no nosso tempo? Senhor, por que eu quero tanto sorrir, mas eu só choro? Senhor, eu quero tanto ser usado nas tuas... Quer ou não quer? Eu vou falar o que ele vai te dar junto disso. Às vezes, nós queremos muito ter a Ferrari, mas não quer pagar o IPVA. Deu para entender? É 1 ano gozando do prazer de ter um carrão e 1 mês chorando porque vai passar 1 ano trabalhando para pagar o IPVA do carrão. Senhor, eu quero ter muito, mas vai ter que trabalhar muito. Aí tem um problema. É o nosso coração. O nosso... Você já viu algum texto de Samuel reclamar? Samuel reclamou. Então vamos lá. Em 2 Coríntios capítulo 12, Paulo tem uma visão celestial. E tudo começa aí. Antes de ser Paulo, ele é Saulo. Para nós entender, como todo mundo já sabe, só vamos dar uma pincelada aí rapidinho. Saulo é o quê? Saulo faz o quê? O que ele quer. Saulo faz o quê? O que ele quer. Eu não gostei desse aí, é cristão, eu vou perseguir. Esse apanha, esse vai preso, esse morre. Não é assim? Olha, eu quero perseguir aquele grupinho lá, dá uma carta aí de autorização. Aí vai lá, toda a equipe dos contra e assina a carta, Olha lá, pô, chibatanês. Coronês, é de nós, irmão. Aí começa. E vai. Mas um dia, no caminho de Damasco, Saulo tem um encontro. Tem gente orando, falando, eu quero ter um. É bom, é maravilhoso. Só que o encontro deixa marcas. E é essas marcas que vai doer o resto da vida. Não dá para entrar na presença sem ser marcado. Não dá para fazer parte do rebanho sem ter a marca dele. Sabe qual é a marca de Cristo? No mundo tereis... Pastor, o que você está... Não, eu não, estou falando que está escrito. A Bíblia diz que no mundo teremos aflições, mas tem de bom... Você fica animado?
Quando você está aflito. Fica, fala um que fica aí. Porque na aflição o que manda ou o que pretende mandar é sentimento. Você já percebeu que às vezes sentimento e razão não bate? Quem já percebeu isso? Às vezes você está sofrendo, mas a razão está dizendo que está errado esse sofrimento. O motivo que você sofre é errado diante da lógica, diante da verdade. Às vezes sofremos, por quê? Está angustiado por quê? Irmãos, o encontro com o Senhor, do dia que eu tive o encontro com Jesus, minha vida nunca mais foi a mesma. Acabou muitas coisas para mim. E tem um monte de gente que diz, eu tive um encontro com o Senhor, e a vida continua a mesma coisa, nunca teve um encontro com Ele de jeito nenhum. Ai, mas você não pode, não, era mundano, continua mundano, não encontrou Jesus em lugar nenhum. Não foi uma realidade, foi um sentimento. A realidade é outra. O texto diz que todos que creram, que converteram, que houve mudança verdadeira, irmãos, vai chorar. E é pouco não. Você sabe o que é bom? Quando a vida do crente vai tudo bem, lá vem Jesus. Vou te mostrar. Lá vem o Senhor. Quando a vida do ímpio para ele está tudo bom, lá vem Jesus. Quando Jesus vem, o ímpio que ri vai chorar. Não tem como chegar na presença dele e dizer, nossa, ficou mil maravilha. Irmãos, é igualzinho uma montanha russa. A vida do crente ela é assim, ó. Parece passarinho. Se você olhar para a asa dele, está para cima, está para baixo, está para cima, está para baixo. E tem que tomar cuidado. Porque se o passarinho estiver voando, tá bom, mas se receber uma pedrada, pode morrer. Paulo, quando ele começa a falar da revelação que ele teve, ele vai ao terceiro céu. Ele ouviu coisas inefáveis. Ele ouviu coisas extraordinárias. Imagina o que Paulo viu. O que ele ouviu. Só que Paulo vem. E no retorno de Paulo, ele tem uma revelação extraordinária. Analise. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo, não sei, se fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado até o terceiro céu. Se no corpo, não sei, se no corpo, não sei. Sabe o que Paulo está dizendo? Houve uma revelação, eu não posso lhe falar que Deus me levou em espírito ou que Deus me levou em corpo, alma e espírito. Eu posso lhe falar que eu estive lá. Agora, como que eu fui até lá, eu não posso lhe falar, eu não sei o que você vai acreditar, eu não sei o que vai gerar no teu coração, na tua mente, eu só estou dizendo que eu estive lá. Às vezes você vê uma coisa, alguém te pergunta, como que você vê? Já teve um sonho que você acorda, você para e pensa assim, eu estava acordado? Estava dormindo. Não, estava acordado. Ai, não sei. Quem já experimentou isso? Então deu para entender o que aconteceu com o Paulo. Alguém te pergunta, mas estava dormindo ou estava acordado? Você fala, não. Sim. Só sei que estava em casa. Só sei que eu fui lá. Tinha um pastor, tem, né? Pastor está vivo ainda, pastor Sebastião. Fala, só sei que de tudo que eu sei não sei de nada, mas sei que eu amo Jesus e sigo Jesus. Irmãos, quando Paulo tem a revelação, olha que coisa tremenda. E sei que o tal homem, se no corpo, se fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis de que ao homem não é lícito falar. De um assim me gloriarei, eu, mas de mim mesmo não me gloriarei, senão nas minhas fraquezas. Porque se quiser gloriar-me, não serei nércio,
porque direi a verdade. Paulo, em todo o conhecimento dele, ele podia se gloriar? Sim, poderia. Alguns dizem que Paulo era orgulhoso. Agora, preste atenção. A Bíblia diz que aquele que se exalta e o que se humilha. Irmãos, às vezes a gente precisa levar um choque de realidade. Sim ou não? Então sabemos que agora Paulo está dizendo: eu poderia me gloriar, mas não vou. Vou deixar para vocês decidir. Vou deixar para vocês analisar. Verso 7. E para que não me exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro para me esbofetear, a fim de não me... Foi mandado um mensageiro até Paulo, para esbofetear Paulo. Alguns estudiosos sugerem que Paulo tinha esquizofrenia. Sabe o que é uma pessoa esquizofrênica? O que ele faz quando dá um ataque? Ele cai, não é assim? Aí vai alguém, segura, tal. Uns dizem isso, outros dizem que tinha um demônio que pegava Paulo. Agora, quem mandou o tal mensageiro para a exaltação não subir ao coração de Paulo? Opa! Mas temos um problema aí, não temos não? Você já viu grandes homens caírem? O homem chega no topo, ele começa a se sentir grande, às vezes o mensageiro vem de saia, lau. Às vezes o mensageiro vem no dinheiro, lau. Rapaz, Deus, ele é extraordinariamente maravilhoso em todo o agir. Paulo, ele é poupado para que não se perca, para que não se corrompa. Agora você está tentando entender o porquê. Por que você está dizendo que Paulo é poupado? Eu estou dizendo que você é poupado diante dos fatos de sacrifício e sofrimento na sua vida. Tem gente que se subir, vai ter que descer igual passarinho, quando criança está brincando, no estilingue. Tem que quebrar a asinha para descer. Porque se voar por cima dos outros, caga na cabeça do amigo. Pastor, o que você está dizendo? Você já viu um ditado? Aquele ditado do macaco, que ele sobe na árvore, faz o quê? Ele senta em cima e fica aqui no colega. O que eu quero dizer? Quando a gente vem para Cristo, a gente está numa situação difícil. A primeira dor começa na conversão. Como que a gente chega? A palavra dói. A palavra remete dentro do nosso coração os nossos pecados. Nos leva à realidade de quem nós verdadeiramente somos e o que estamos fazendo. Do quão errado nós estamos nessa vida. Então a palavra, ela vem, ela corta como uma espada de dois gumes. A realidade chega, a gente leva um choque. A gente diz: eu preciso mudar de rumo. É chamado de conversão. Então mudamos de atitude, mudamos de pensamento, começamos a prática da palavra do Evangelho. Então vamos ser levados ao aprendizado, aonde mudanças vão ser requeridas na nossa vida, sentimental, espiritual. Mudanças em todo o nosso modo de viver, em todo ele. Deixar para trás o que aprendemos
e ter um novo ensinamento, porque agora nós temos Senhor. E o nosso Senhor é Jesus. E Ele requer muito da gente. Não é pouco, não. Um senhor já de idade, já falei várias vezes dele aqui, ele disse para mim, ele é de terreiro, e ele disse assim, o espírito mais difícil que existe para servir é o Filho de Deus. Eu falei, mas por quê? Ele falou assim, porque são poucas pessoas que conseguem obedecer Ele. Eu falei, mas por quê? Ele falou assim, porque Ele pede tudo aquilo que a pessoa não quer fazer. O evangelho não se trata, muitas das vezes as pessoas falam assim, o porquê a diferença daqui, de lá, depende do teu coração. Eu já saí daqui para ministrar em outro lugar e a palavra vinha de uma maneira tão maravilhosa, fala assim, eu queria pregar assim todo dia. Mas não é todo dia que tem coração ali disposto a ouvir daquela maneira. Tem dia que há corações, irmãos, que só vai entender, só vai absorver a palavra se for na pancada. É o coração masoquista. Aquele que só vai apanhando. Couro nele. Tem coração que você não pode bater, porque ele já está quase morrendo. Se você bater, termina de matar. Irmãos, nós devemos entender certas coisas. Mas certo é que quando chegamos a Cristo, a mudança ela vem. E a primeira coisa, todo mundo recebe um dom. Tem um monte de gente dizendo que não tem dom nenhum. A fé é um dom. Nós recebemos fé para continuar a caminhada. Fé para olhar para trás e dizer, eu não quero mais voltar para aquela vida. Só que como essa fé vai ser acrescentada? Os discípulos pediu ao Senhor para acrescentar mais fé. Jesus disse, se tivesses fé do tamanho de um grão de mostarda. Irmãos, nós devemos estar atentos. Muitos caminhou com Jesus, não foi convertido. Havia uma admiração. O Senhor ensinava, mesmo não sendo convertido, o Senhor ensinava, tinha o prazer de ensinar, porque Ele sabia que a conversão viria, e após a conversão o homem se torna totalmente diferente. Há um tempo que caminhamos com Ele para aprender, e há um tempo que depois de aprender, caminhamos ensinando o que aprendemos. Mas para ensinar temos que estar convertido. Paulo agora, em sua conversão, 14 anos depois, ele vai ter uma experiência, quantos anos? É isso que o texto diz? 14 anos. Tem gente que chega aqui com um ano que é... Ele é Paulo. Irmãos, o tempo pertence a Deus. Agora preste atenção. Ele vai ter uma visão, vai ter uma experiência extraordinária com Deus. Só que o Senhor conhece o coração de Paulo e sabe que existe a possibilidade dele, eu sou. E a Bíblia diz que só tem um, eu sou. É o Todo-Poderoso. Então, vai dizer o texto no verso 7, e para que não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne. Na onde foi dado o espinho? Não é no espírito? Não é na alma? Paulo diz que o espírito milita contra a carne milita contra o espírito. Então tem uma guerra em nós? Se tem uma guerra na gente, o que é essa guerra? Aí pegou, né? A nossa desobediência à vontade de Deus, o espinho na carne que muitos carregam. Tem muita gente aí achando que pastor não tem espinho na carne, obreiro não tem espinho na carne. Tem vontade não, filho? Tem vontade de fazer coisa errada não? É só eu que tenho? Só eu?
Pastor, mas que é isso? Eu tenho vontade de fazer um monte de coisa errada, irmão. Eu tenho vontade, Deus sabe. Eita glória. Tenho vontade, mas sei que não pode. Até quero fazer, mas não quero pagar o preço. Então não vou. O que você está dizendo? Que eu não estou agindo pelo meu, mas pelo meu. Se eu agir pelo que eu sinto, eu posso me encontrar numa enrascada com Deus. Mas se eu agir pela lógica, por tudo que eu tenho aprendido na palavra e deixar a palavra guiar meus passos, meu entendimento, certo é que as coisas darão certo. Irmãos, devemos entender. Vou lhe dar um exemplo de razão e sentimento. E você vai entender o que eu quero te dizer. Você já viu, durante a sua vida, alguém se envolver em briga? Vou lhe dar um exemplo. O carro passa, a criança está ali atropelada. Todo mundo que está em volta quer fazer o que com o motorista? Se você chegar e ouvir falar, olha, atropelou o filho, o que você faz? Vai junto com a mula? Para quê? Como que é, irmão Luiz? Malhar ele, né? Se o carro estiver passando, a criança se jogou, ele está certo ou está errado? Quem está errado foi a... Que culpa que teve o motorista? Então, se ele morrer ali na mão das pessoas, quem vai pagar pela morte dele? E ele será um inocente. Mas por que as pessoas foram bater? Porque agiu pela... Já entrou numa situação, falou, nossa, se eu soubesse disso, meu Deus. Tem um monte de gente que gosta de malhar o outro, mas não sabe o porquê das coisas. E quando sabe, põe a mão na cabeça, tarde demais, vai colher o que plantou. Às vezes, irmãos, a emoção tem tomado conta e não tem deixado a razão, a lógica guiar. Irmãos, quando aprendemos a esperar, a ouvir, aprendemos que seremos tirados de algumas situações causadas na emoção. E uma das coisas que a emoção traz para a gente, exaltação. Você não é o melhor, não é não, mas se sente. E quando passa a se sentir o que não é, cuidado, que tem alguém com estilingue na mão, só esperando, sobe mais um pouquinho, porque vai estar no alvo, só mais um pouquinho que eu derrubo. Não é assim? Aí eu te faço uma pergunta. Se nós sabemos que às vezes as nossas emoções vai mexer com o nosso intelecto e vai nos fazer tomar decisões erradas, depois que está morto não tem o que fazer, né? A polícia vai vir, vai pegar teu nome, vai pegar na câmera a tua imagem, vai te chamar na delegacia e vai falar assassino. Aí não, eu imagina! Você não estava lá? Você não deu uma paulada? Não é assim? E quando você tem a intenção de fazer, não é emoção. Você sabe o que você está fazendo. Irmãos, nós devemos estar atentos. Deus, Ele conhece o coração de cada um de nós. E situações são criadas, momentos acontecem, aonde a nossa fé será testada, aonde o nosso intelecto será testado, aonde a nossa emoção será provada. Há muitas situações que acontecem, diversas, que eu tive a oportunidade de ouvir dois lados. E durante várias e várias vezes, ouvindo problemas das pessoas, o Senhor, Ele me ensinou. Filho, a moeda tem dois lados. A história tem duas versões. Nunca cate uma história, nunca cate uma versão. Escute, espere, tenha calma, paciência. O tempo, diz a Bíblia, que revela a verdade. O tempo revela.
porque a mentira nunca ela prevalece. E às vezes o que nós sentimos, quantas vezes da sua juventude até o dia de hoje você não se apaixonou? O jovem, ele olha para alguém e fala, estou apaixonado. Ai, eu amo, ai, é o amor da minha vida. Dali 3 meses, o amor mudou de cor, mudou de altura. O amor era magro, ficou gordo, ficou magro. Aí você fala assim, mas eu não estou entendendo. Eu que não entendo, onde estava o amor nisso? Não é para a vida toda? O que mudou? O nome, o cabelo. Só esses detalhes. Não é assim? O irmão Luiz passou uma mão assim na cabeça e falou assim, não mudou não, pastor, faz tempo que eu não tenho. Irmãos, quando nós olhamos para situações adversas, Deus ele conhece a gente. Deus ele sabe da nossa inconstância. Deus ele sabe das nossas frustrações, das nossas necessidades. Deus ele sabe da nossa vulnerabilidade. Fugiu. Isso é muito difícil de acontecer, mas acontece. Irmãos, quando estamos vulneráveis, agora a mente entrou no lugar. Quando estamos vulneráveis em nossos pensamentos, sentimentos, Deus ele conhece. Deus ele sabe como tratar. Só que a gente acha que o tratar de Deus é assim, ó, vai, tá capacitado, pega, vai. Você sabe como que eu aprendi a trabalhar na libertação? Eu não tive um pastor do meu lado para dizer, filho, tenha calma, Jesus está contigo. Não. O pastor que eu tive, sabe o que fez? Catou e falou, vai lá, porque tinha uma pessoa endemoniada que ninguém lidava, ninguém conseguia dar conta. Aí ele não queria ir porque era o dia dele de ir, a pessoa ia naquele dia. Era um dia de sexta-feira, mandou eu. Ainda brincou, cuidado, né? Falei, se preocupa não, onde eu for, ele está comigo. Eu não me firmei no homem, eu firmei em Jesus. Eu olhei para o Senhor, eu acreditei no Senhor, falei, quando eu chegar lá, Jesus está comigo. Havia tido um evento, bateu em várias pessoas lá, colocou os pastores para correr, envergonhou muita gente. Mas eu cheguei confiando em Jesus, falei, Senhor, não tem ninguém que te envergonhe. Não tem ninguém, Senhor, que possa fazer algo para envergonhar teu nome. E naquele dia Deus bradou naquele lugar. E eu fiquei maravilhado. Eu fui embora, irmão, querendo levar os irmãos para comer lanche. Falei, vamos comer lanche, mas vamos comemorar. Fogo no diabo, vamos lá, vamos comer lanche. Escutei assim, vai para tua casa dormir, você não sabe o perigo que você corre. Falei, irmão, não vai ninguém embora não, dorme todo mundo em casa. O senhor falou que não é para nós nem sair para a rua, vamos embora. Eu morava ali perto da igreja, dei uma volta, corri para dentro de casa, tremendo de medo. Eu falei, vamos catar um na esquina. Irmãos, eu tinha tido uma experiência com Deus ali. Eu estava ouvindo o Espírito de Deus ministrar para mim. Faça isso, faça aquilo, dê essa ordem. Mas quando terminou a minha experiência, ele diz, não vai lá não contar história. Não vai lá não se alegrar com eles. Se retira e se esconde. Vá para a tua casa. Eu vejo um monte de gente, irmãos, que faz questão de postar algumas coisas. Olha, Deus fez, Deus não sei o que, não sei o que, não sei o que. Ah, mas vocês também postam. Esse trabalho é da irmã Marilene. Irmãos, eu não vejo o que é postado. Eu não me olho na internet. Preste atenção numa coisa. Quando temos uma experiência, não sabemos o que vai ser dali em diante. A mesma coisa é Paulo, e Deus ele conhece o nosso coração. Irmãos, nós somos tratados de uma maneira que a gente não quer, mas de uma maneira que funciona. Deus ele conhecendo o coração de Paulo, sabendo que Paulo poderia se gloriar por toda a capacidade que Paulo tinha, todo o intelecto, e agora também por aquilo que Paulo estava tendo de experiência com o Senhor. Veio um mensageiro. Tinha alguém ali que toda vez que o coração dele queria se inchar, vinha para bater nele.
Porque Paulo deveria permanecer em humildade, em humilhação de obediência ao Senhor. Então esse enviado, seja num ataque de esquizofrenia, ou um espírito que estava ali para esbofetear Paulo, envergonhava Paulo. O que te envergonha? Você nunca parou para pensar que tem algo dentro de você, algo escondido na tua mente e no teu coração que te envergonha? E você permanece humilde por causa daquilo que está em você? Por causa daquilo que está em oculto? Não te deixa mostrar, igual o pavão, né? Pavão, quando ele chega, ele se abre todinho. Aí fica bonitão, mostra tudo as penas, não é? Aí você vai olhar o que ele tem o costume de fazer depois? Tampa o quê? A vergonha dos pezinhos dele. Irmãos, todos têm uma fraqueza. Todos, na vida de todos aqueles que servem a Deus, existe algo. Será que a dureza do coração de Pedro foi tirada? Será? Pedro era brabo. Será que amansou? Ou será que aquilo que estava dentro de Pedro foi usado de maneira que glorificasse a Deus? Nós devemos estar atentos. O verso 8: acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor, para que se desviasse de mim, e disse-me. Paulo pediu 3 vezes, não pediu mais. 3 vezes ele orou e pediu a Deus: desvia de mim. O verso 9, a resposta do Senhor: a minha graça te basta. A minha te basta. Aleluia. Porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza, de boa vontade. Pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. A resposta, depois de Paulo orar, ela veio. O Senhor, ele responde a Paulo, mas a resposta do Senhor é esta: Paulo, a minha graça te basta. O meu poder, ele se aperfeiçoa na fraqueza. Você sabe o que significa isso? O meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Abra sua Bíblia em Marcos 14:38. Glória a Deus. Vamos falar de uma fraqueza aí que quase todo mundo tem. Jesus no Getsemane. Todos encontraram? Amém? Amém. Marcos vai dizer, quando Jesus está no Getsemane, quero ler uns versos antes. Verso 35. E tendo ido um pouco mais adiante, prostrou-se em terra e orou, para que, se fosse possível, passasse dele aquela hora. E disse: Abba, Pai, todas as coisas te são possíveis. Afasta de mim este cálice. Não seja, porém, o que eu quero, mas o que tu queres. Jesus também diz: afasta de mim esse cálice. Agora veja, verso 37. E chegando, Jesus voltando, achou-os dormindo e disse a Pedro: Simão, dormes? Não podes vigiar 1 hora? Verso 38. Vigiai e orai, para que não entreis em... O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne
O espinho está o espírito está pronto. E o espinho está Qual foi a vontade de Pedro? Tinha mulher lá? Tinha dinheiro lá? Não. E você, quando é para orar, você faz o quê? Faz o quê? Dorme. A carne está. Eita Deus. Então a fraqueza começa na falta da oração. E se orar muito também vem luta. Aleluia. Verso 39. E foi outra vez e orou dizendo as mesmas palavras. E voltando achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam carregados e não sabiam o que responder. E voltou terceira vez e disse-lhes: dorme agora e descansai. Basta, é chegada a hora. Dorme agora. Irmãos, quando nós estamos em Cristo, não é, eu tenho uma necessidade, nós temos a obrigação de orar. Pega uma coisa. Quando nos reunimos na segunda-feira para orar, dá para orar em 1 hora? Sim ou não? Dá, não dá? Quando você se reúne com pessoas para orar, as pessoas, a oração vai. Que um ora alto, outro ora baixo. Quando a gente acorda de madrugada para orar, irmãos, eu vou falar o jeito que eu levanto. Faz tempo, eu tô assim, ó. Eu tô desse jeito. Quando eu vou deitar, eu falei: Espírito Santo de Deus, me acorda, Senhor. Me ajuda. Quando eu acordo, eu jogo, ela pesa uns 10 quilos, cada uma. Eu jogo uma perna fora da cama, jogo a outra, me ajoelho. Esses dias eu peguei o celular, falei: 5 minutos o celular, já vou orar. Quando eu olhei, era 3h30. Quando eu dei uma olhadinha depois de 5 minutos, era 5 horas da manhã. Eu falei: 5 minutos passou rápido. A minha carne lutando, não levanto, não vou, não quero. Vou morrer do mesmo jeito. E o espírito pronto, recebendo a informação. Se acorda assim, ó, o olho abre assim do nada, aí você olha no relógio, deu o horário da oração. O espírito está pronto, está esperando. Mas não está lutando com a carne, irmão. O espírito de jejum, a carne diz: come tudo que você vê pela frente. O espírito, ele quer receber as coisas celestiais, a carne quer receber as coisas da terra. Comer bem, dormir bem, passear. Eu vou viajar, você acorda 3 horas da manhã, eu vou para a igreja, você já está cansado antes de se arrumar. Não é assim? Mas eu já não estou bem. 2 horas depois alguém fala assim: vamos para tal lugar. Tem lugar para mim? Cabe eu? Dá tempo ainda? Dá. Para ir para a igreja é 2 horas para se arrumar. Para ir passear é 1 minuto, está pronto. Parece que está no exército, é 30 segundos. Lá era revezamento, era uma fila assim de homem, tudo nu esperando, ia de 3 em 3 para o chuveiro. Você segura lá a sua toalha, você entra, 30 segundos, chuveiro abre, vai, ele apita, o outro entra, ele apita, o outro entra. Em 1 minuto, 3 tomam banho. 3 tomam banho em 1 minuto. O que a gente aprende lá? Lava as partes que fede. Mas e o resto? O resto você deixa, filho. Quem serviu o exército aqui sabe, né, irmão Luiz? Não é assim? É desse jeito. O importante é não feder. Jesus. Tem gente que escapou.
mas outros não. Irmãos, às vezes a gente não vigia, a gente não ora, a gente não busca em vigilância. Então, estamos propícios a ser guiados pela emoção. Somos propícios a entrar em fraqueza. E é nessa hora que nós estamos correndo perigo. Porque a obra do Senhor, ela não vai parar na minha e nem na tua vida. Porque o Senhor tem maneiras de nos impulsionar a fazer o que Ele quer. Aleluia. Uma vez que Ele te separou, você pode querer correr, mas tu pertence a Ele. Jesus diz: de maneira nenhuma lançarei fora. Sabe o que significa isso? Tu quer experimentar o mundo? Vai ir sorrindo, mas vai voltar. Quer ser desobediente? Faça com alegria, mas vai obedecer. Dá para fazer sorrindo, mas se não quiser, o Senhor sabe tratar. Irmãos, abra a sua Bíblia em Romanos 14. Romanos 14. É, Jesus. Vai lá em 1 Coríntios e volta. Romanos 14. Tá, glória, aleluia. Diz assim: ora, quanto ao que está enfermo na fé, recebei, não em contendas sobre dúvidas, porque um crê que tudo se pode comer e outro que é fraco come legumes. O que come não despreze o que não come, e o que não come não julga o que come, porque Deus recebeu por seu. Eu vou resumir isso aqui de uma maneira simples. Eu acho nada. Sabe o que Paulo está dizendo? Esse negócio de, sabe o que eu acho, irmão? Nada. É de Deus. O forte é de e o fraco é de. Mas a Bíblia diz que os mais fortes suportam os mais fracos. Agora deixa eu te dizer uma coisa. Tem problema? Está orando para resolver o problema? Está vendo o defeito? Está orando para resolver o defeito? Ou está querendo ser Deus para resolver os problemas? Às vezes, irmãos, nós dizemos coisas que estão além do nosso poder, do que nos foi dado. A fraqueza, ela existe. Quando a gente chega debilitado, a gente chega com fraqueza. E tudo que a gente precisa não é alguém para dizer o que não deve. Sabe o que é acreditar na mudança, na transformação? É olhar para aquilo que é falho, é olhar para aquilo que não tem jeito e enxergar aquilo perfeito, enxergar aquele que não prega no altar pregando, enxergar aquele que está desviado voltando a orar, enxergar aquele que não tem força um dia ajudando o outro a caminhar. A visão, muitas das vezes, depois de um tempo de ministério, é visão crítica, não é visão construtiva. O eu acho, a opinião nossa alheia. Nós devemos entender que muitas das vezes o que pensamos a respeito da vida do outro não compete a nós. A igreja, ela tem cargos eclesiásticos, pessoas capacitadas por Deus para lidar com certos problemas. Mas o que nós fazemos com isso? Não, tem que ser assim, eu acho que é assim. Estamos lutando contra aquilo que Deus instituiu na terra. Irmãos, nós devemos estar atentos. O que Paulo recebeu, a experiência de Paulo foi única. Mas Paulo não era melhor que os outros, porque os outros não foram ao terceiro céu, Paulo foi.
Mas o Senhor disse: Paulo, tu foi ao terceiro céu, Paulo, mas tem consequência quando você chega muito perto. Tem consequência. Um certo homem sobe ao monte, tem um encontro com Deus, e ele volta com a face transformada. A consequência de ter um encontro com o Senhor no monte, quando ele desce, os outros já não podem mais olhar para ele. Por quê? O que tinha nele? A glória de Deus. Agora, por que não podiam olhar para ele? Por que ele teve que se cobrir? Porque não suportava. A resposta de Deus, ela vem. A resposta do Senhor veio para Paulo. Paulo orou e falou: Senhor, afasta de mim, desvia de mim. O Senhor está me envergonhando. Você nunca veio para a igreja com vergonha de acontecer alguma coisa com você? Você nunca entrou na presença do Senhor, mas de novo você é envergonhado? Não, até quanto vai ser orgulhoso? Até quanto vai querer manter a sua cabeça no lugar onde não deve? Até quando vai continuar pensando aquilo que não deve? Até quando vai continuar andando por um caminho que não lhe pertence, não é seu, não foi para você que foi feito aquele caminho? Deus te deu um caminho novo, te deu um caminho reto, te deu um caminho onde você vai ser forte, onde não vai machucar teus pés. Quer andar na estrada de pedra por quê? Aonde escolhemos andar é onde escolhemos sofrer. Eu escolhi sofrer onde Cristo anda. Pode doer os pés, mas eu sei que Ele vai sarar. Pode doer qualquer parte do corpo, posso não suportar, mas eu sei que Ele vai me carregar. Só que às vezes a gente quer andar por caminhos, por pensamentos e por sentimentos que não é para nós. Não é. Está carregando um fardo que não é para você carregar. E vai te entristecer, vai te enfraquecer. E o Senhor vai te mostrar onde é teu lugar. Aí vem o Espírito na carne. Aleluia. Ei, eu já vi muitas coisas. Muitas até aqui. E creio que vou ver mais. Já chorei muito até aqui, irmãos. Mas não na frente de vocês, foi uma vez só. A irmã fez assim, foi uma vez só. Preste atenção. Paulo diz: quando estou fraco, aí, mas por causa das suas fraquezas. O Senhor diz que o poder de Deus é aperfeiçoado na fraqueza. Irmãos, a Bíblia diz que Deus não é com os orgulhosos. Sim ou não? Ele não é. Ele é com os humildes, aqueles contritos de coração. Agora, abra lá em Hebreus 11:34. Livro de Hebreus 11:34. Hebreus 11, verso 34. Esse verso é maravilhoso. Diz assim: apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças, na batalha se esforçaram, puseram em fugida os exércitos dos estranhos. Aleluia. Poderoso esse verso que Jesus deixou. Apagaram a força. Pergunta onde? Sadraque, Mesaque, apagou a força. O fogo não venceu eles. O fogo
tem força para queimar alguns, não todos. O fogo é para alguns, não todos. No final, o fogo não vai poder com alguns. Judas está escrito que alguns serão tirados do fogo. O fogo não vai poder tocar em alguns, não vencerá, não te queimará, não te destruirá. Aleluia. Escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram força. Sabe o que significa da fraqueza tiraram força? Quem aqui já estafou, esgotou, a ponto de desistir de tudo naquele momento? Certa feita no exército, estava eu e um outro soldado, e nós fazendo treinamento, curso de cabo. Aconteceu uma situação, e no outro dia nós tínhamos uma tarefa para fazer lá dentro. E um oficial, que sabia o que eu tinha feito na noite passada com outro oficial fora do quartel, ele olhou para mim e disse assim: eu sei que vocês fez ontem. Eu disse: você não pode fazer nada, que eu era desaforado, porque quem eu estava, se você me prejudicar, você vai prejudicar ele, e ele é maior que você. O tenente olhou para mim, colocou todo mundo no sol do meio-dia. Eu já estava ruim, porque tinha bebido a noite inteira, e fomos lá fazer flexão. E não acabava essa flexão, 10 mais 10, mais 10, mais 10, não acaba esse negócio. Aí eu parei, eu pensei, falei: você quer saber de uma coisa? Ele não pode me matar. Eu vou até onde meu corpo aguentar. Eu fui até as pernas tremer, os braços tremer. Quando eu caí no chão, tinha uma poça de suor no chão. Eu não me mexia mais. Não tinha, esgotou meu corpo. Minhas forças se esgotaram, acabou. Eu fiquei deitado no chão olhando para ele, ainda abri um sorriso. Falei: você não pode fazer mais nada, e nem eu posso te desobedecer, porque não tem mais força no meu corpo. Eu fui até o limite, até onde deu. 2 soldados veio, me pegou, me arrastaram, colocaram eu debaixo de uma árvore encostado. Eu fiquei lá uns 40 minutos vendo todo mundo no sol. Enquanto eles tinham força, eu não tinha mais. Acabou. Olharam para mim e falaram: o que aconteceu? Eu não estava conseguindo nem falar direito, porque eu já estava ruim. Olha para isso. Tiraram força da fraqueza. Eu entendi. Se você lutar até onde você aguentar, uma hora para. Quando você desiste de lutar com você mesmo, quando você desiste de querer andar pelos caminhos que são errôneos, vai chegar uma hora que alguém vai tirar você do sol. Vai chegar uma hora que alguém vai ver a tua exaustão. Vai chegar uma hora que vão ter que olhar e falar: não tem jeito. Ele não vai parar. E vão te recolher. Vão ter que te dar assistência. Você já olhou para uma situação lamentável dentro de casa e diz: eu vou ter que fazer alguma coisa. Não dá mais. Agora eu vou ter que trabalhar. Aí você sai, regaça as mangas e começa a fazer tudo que aparece pela frente para aquela situação poder mudar. No teu pior momento você se tornou forte. No teu pior momento houve uma força dentro de você, alguma coisa te encorajou, porque a situação já era lamentável, não dava mais. Você precisava trabalhar, então você trabalhou o dia, trabalhou a noite, porque era necessário. Você quer um exemplo que agora todo mundo se enquadra dentro dele? Não ora de jeito nenhum, até a enfermidade chegar, até o problema bater na tua porta e dizer: vou morar na tua casa. Eu não tenho força para orar, mas começa a orar na madrugada, começa a pedir de dia, começa a pedir de tarde, começa a ir nos cultos, não falta culto, tudo começa a andar do jeito que Jesus quer, porque quando está fraco,
Começa a ser forte. Ser forte não é olhar para a pessoa e dizer, ela é vencedor de batalha. Vencedor é Jesus. Ser forte é ser constante em oração. É dizer, eu não quero mais, eu vou porque eu tenho obrigação. É dizer, olha, está tudo bem na minha casa, mas eu continuo orando porque o outro precisa de oração. É ser perseverante em dias onde por nós mesmos nós pararia. A gente tem o hábito, irmão, das coisas ficar bem, a gente se acomodar e não carregar nossas responsabilidades para com o Senhor. Colocar pretextos onde não existe, onde não cabe. Eu posso dar uma desculpa para o pastor Adriano, mas não posso dar desculpa para Jesus. Você não pode. Eu não posso. Ele sabe quando as minhas forças acabar, ele vai dizer, pastor Adriano, põe ele de lado e assume lá, pastor Adriano, porque ele não aguenta. É com ele agora. Mas enquanto tiver força, ele sabe. Ele sabe. Você já chegou numa situação de dizer, eu não consigo. Aí alguém olha para você, consegue. Sabe por quê? Porque tem alguém que está olhando e vendo você uma pessoa que vai vencer. Uma pessoa que tem capacidade. Porque está fraco, mas sabe o Senhor que te chamou, sabe quem que te colocou na obra, sabe aquele que chamou você para escrever teu nome no livro da vida, e ele sabe que você vai chegar lá, você vai conseguir, é só um momento que você não está entendendo. Às vezes, irmãos, a gente olha e fala, está tudo acabado, está tudo acabado na minha vida, não tem mais jeito, Deus não responde. Eu orei esses dias, eu orei, irmão, vou contar para os irmãos. Eu falei, Jesus, falei, Senhor, tá tudo igual, não posso parar não. Senhor, de que vale tudo isso? Aí quem lembra do Léo de Portugal? Aí ele mandou uma mensagem para mim hoje. Ei, tu estava orando e dizendo ao Senhor, Senhor, eu vou parar, vou guardar os dons, vou esconder os dons. Sabe, Deus manda dizer assim para você, e começou a cantar. Era a resposta daquilo que eu tinha falado para Deus. Sabe, a gente olha, irmãos, às vezes tem coisa que muitos não entendem. Mas parar por quê, pastor? Não, comigo vai tudo bem, o problema é vocês. Sabe, olhar para as pessoas e ver a capacidade que cada um tem. Olhar para vocês e ver que vocês podem ser pessoas tremendamente usados na mão de Deus. E negligencia o que Jesus tem com vocês, o chamado de vocês. Negligencia, muitas das vezes, porque colocam problemas acima da obra, situações acima da vontade do Senhor. Me levou a olhar para o Senhor e dizer, Jesus, eles querem ser as mesmas coisas, não querem crescer, não querem mudar, não querem conquistar, não querem chegar. Sabe o que o Senhor me disse? Tenho algo contigo na terra, não para, porque eu tenho obra na tua vida e a obra não vai parar. Sabe o que Jesus estava dizendo? Não é tua vontade, é a minha. Pastor, o que você fez? Uma queixa, Jesus. Você está achando que é só vocês que podem reclamar do pastor, né? Eu posso reclamar de vocês também. Para a pessoa certa. Ninguém manda. Aleluia. Está achando que às vezes a prova vem da onde? O apertar vem da onde? Quem mandou o espinho para Paulo veio da onde? A bênção vem da onde? Olhamos e pedimos a Deus, mas quando o Senhor dá não reconhecemos, ou quando o Senhor dá quer ser melhor que os outros. Deus conhece o orgulho do homem. Deus, ele sabe a necessidade de cada um. Irmãos, as pessoas muitas das vezes dizem assim, eu quero muito ser usado na mão de Deus, mas não faz ideia o que é enfrentar as trevas. Não faz ideia o que é sentir a angústia do outro. É entrar no deserto do outro.
no vale do outro. Irmãos, existe dentro de cada um, cada irmão, cada irmã, algo que Deus deu que é tremendo. Está deixando circunstâncias chegar, problemas aparecer, para depois olhar para o Senhor e dizer: me ajuda. Olha para fora, veja quantas almas estão sofrendo, quantas almas estão gemendo. Aí diz assim: você não sabe dos meus problemas. Agora, 45 minutos eu vou pregar em 5, você vai entender agora com a igreja, aleluia. Segura aí, abre o ouvido, escreve na tábua do teu coração: a coragem quem dá é Deus. Deus, eu quero mudança. Eu pedi mudança para Deus um dia, eu estava lá meio parado, o Senhor falou: você vai trabalhar. Aí eu entendi que o trabalho não é só físico, monetário, o trabalho é espiritual. Quando o Senhor ele começa a abençoar a vida, não sobra tempo para pensar, não sobra tempo para passear, não tem muito tempo para fazer algumas coisas, mas tem tempo para fazer a obra de Deus. Quando deixamos as coisas do Senhor para trás, a adversidade vai vir. Chegou chorando, chegou gemendo, chegou pedindo socorro, pedindo ajuda para Jesus. Jesus deu, agora está virando as costas. Então segura aí. Eu não vim para ser teu amigo, eu vim para te dizer a verdade. Eu não vim para buscar dinheiro na igreja, eu vim para levar tua alma para o céu. Eu vim para alertar você que o Senhor que te ajudou, que tem estendido a mão para ti, também tem olhado e está sendo avisado que o negócio pode estreitar na tua vida. Se não olhar para o Senhor, se não começar a caminhar do jeito que tem que caminhar, eu não estou vendo, pastor Adriano não está vendo, obreiro não está vendo, mas quem manda em todos nós aqui está observando todo dia. Nossas desculpas. Quantas vezes, irmãos? Não vou orar, mas passear vai. Não vou fazer a vontade de Deus, mas a tua vai. Mas na hora do socorro é Jesus, né? Jesus sabe consolar. É especialista, consolador. Jesus é a fonte da água da vida. O que você quer dizer com isso? Te mantém de pé. Mas Jesus sabe corrigir. Aí eu te digo, Pedro: Senhor, mas eu não quero escutar. Vai embora. Vai com a multidão, Pedro. Pastor, o que você está dizendo? O que você está ouvindo? Evangelho é para quem quer, não é para quem é obrigado. Mas de maneira nenhuma ele lança. O que você quer dizer, pastor? Vai voltar com espinho. Cada um de nós tem uma luta travada dentro da gente. Eu tenho. Eu não sou egoísta, eu não sou hipócrita. Existem lutas que eu carrego comigo, que todo dia eu tenho que dizer não. Existem lutas dentro de você que você tem que dizer não. Agora, quando nós encerramos, que Paulo diz que tem prazer nas fraquezas dele, na injúria, na necessidade, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Você tem prazer no teu sofrimento? Ou você só reclama? Há dias que vai ter problema. Qual é esse problema? A falta. Quem não teve vai ter. Quem não teve vai ter que passar. Poxa, já passou, todos passou. Tá achando que é só bonança?
Quem ainda não experimentou, vai ter. Quem ainda não chorou, vai. Mas se eu que já passei por tudo isso, firma no caminho, seja vigilante, porque senão começa tudo. Eita glória! Eu entendi a mensagem para mim. Pastor, o que você está falando? Eu estou pregando primeiro para mim, depois vai para vocês. O que você queria, pastor? Seguir a vida. Só. Seguir a vida, irmão. Presta atenção. Às vezes a gente olha, irmãos, e fala assim, está difícil demais, está doendo demais. Aí eu não consigo, consegue sim. Irmãos, está tendo experiência com o Senhor. Está tendo esse. E está achando que vai ficar barato? Está achando que vai passar batido? Vai não. Quantas vezes você olhou e você falou assim, não, minha vontade é de parar. Não está dando mais. Senhor, eu estou cansado, eu estou exausto, está morto? A Bíblia diz, ainda que morra. Viver. Aleluia. Eita glória. Tem jeito não? Pega isso. Irmãos, cada um de nós que estamos passando nessa vida servindo a Jesus, escolhemos servir ao Senhor. Você sabe qual é o final de uma luta? Um milagre. O milagre ele começa dentro da gente. Tá difícil? Pode ficar pior. Ah, mas isso daí é o que? Profecia do desastre? Não, é a verdade. Irmãos, Jesus não prometeu vida de regalia na terra. Você sabe o que me alegra? E eu fiquei feliz, e eu estou feliz? Foi a resposta que veio. Foi a resposta. Às vezes a gente está esperando muito a resposta pelo pastor, pelo aquele irmão, aquela irmã usada, a resposta vai vir de longe. Às vezes você está esperando muito. Não, só continue, seja constante na caminhada. Seja firme, seja perseverante. A resposta ela virá na tua vida no tempo certo, na hora certa. Mas tu tem aprendido? Tu tem aprendido? Ou vai precisar chorar mais? Ou vai precisar apertar mais? E eu te digo, ele consegue. Porque Jesus sabe até onde você aguenta. E você não sabe que você é mais forte do que você pensa. Só que quando começa a doer, quando começa a apertar, a gente diz, eu não aguento mais, Senhor. Aí o Senhor sabe que se apertar mais a esponja, ainda sai água. Tem mais o que apertar ainda para você. Tem mais ainda que o Senhor pode fazer, que vai te fazer chorar, vai te fazer entrar na tua casa, no teu quarto, se derramar nos pés dele. Tem mais. O que é isso? É só um aviso para os meus irmãos, com muito amor da parte de Jesus. Acorda tu que dorme, se alegra, não murmure, não reclame, faça como Paulo, Senhor, se tu mandou. Amém. A resposta foi, a minha graça te basta. Tá querendo o quê? Tá querendo o quê? É melhor que quem? É maior que quem? Tu foi chamada para trabalhar. Só vou lembrar. Mas se eu estou cansado, não... vai ter com a formiga. Vocês que estão falando. Mas vocês sabem que está escrito. A obra do Senhor
Depende de trabalhadores. Queremos fazer? Sabe o que renova a força de crente? Milagre. O que você está dizendo? O negócio vem, a gente vai se arrastando, vai igual minhoca. Vai. Acontece o milagre, levanta, você viu o que Jesus fez. Esquece todos os problemas. Acabou. Quando acaba o problema, quando o milagre acontece. Quantas vezes cansado, chegava numa casa, acontecia um milagre, nossa, mal via a hora de ir para outra. Aí ia para mais 10, 15, 20 casas, não acontecia nenhum milagre. Mas o combustível estava lá. Estava cheio da vontade de ver as coisas de Deus. Aí quando estava acabando o combustível, acontece outro milagre, aí levanta de novo. A montanha-russa, vai. Chega um culto normal, tranquilo, acontece algo extraordinário dentro da igreja, no outro culto a igreja está cheia. O que aconteceu? Não quer ver de novo. Não é assim? O que está motivando? O que Jesus faz, porque onde Ele está acontece algo diferente. Aleluia. Sejam constantes. Não existe problemas. A gente é que rega isso. Ah, pastor, é que você não sabe o problema que eu tenho. Não tem solução? Tem não? Tudo tem jeito. A gente só tem que aprender a viver. Paulo teve que aprender a viver com a situação a qual ele estava. Agora vamos viver como? Irmãos, pega essa palavra hoje para entender uma coisa: a força que Deus deu é muito maior do que a fraqueza que está na gente. Aquele que chamou para boa obra é fiel para garantir a vitória. Ele garante a vitória, não nós. Devemos estar firmados em Jesus. As adversidades vão vir, dias difíceis virão, porque seremos testados. Porque a todo momento existe um espírito maligno dizendo: olha lá, ele não aguenta. Ele não vai aguentar. E Jesus, sabendo da força que está em cada irmão, ele diz: não, ele aguenta, pode lutar com ele. Ela é varoa de guerra. Aquele ali é varão de guerra, pode lutar. Aí você diz assim: Jesus, eu quero experiência, eu quero fazer algo. Aí vem. E você mal sabe que você já está passando pela experiência. Então, se apega na palavra, se fortaleça na palavra. Nada de ruim vai durar a vida toda. Um dia vai ter que acabar. Passe pela vida sendo grato a Deus pela oportunidade. Eu vou te mostrar onde está a força e eu encerro aqui. Você já observou que nos dias difíceis da tua vida, há um certo momento que você olha para alguém? Você já reparou isso? Sempre vem alguém no teu coração, aquela pessoa pode me ajudar. Já passou por isso? É como se aquela pessoa tornasse um refúgio para você. Só que as pessoas olham para o ser humano. O Espírito de Deus habita em pessoas. E quando o Espírito de Deus está habitando em pessoas, alguns olham para aquela pessoa e vê o refúgio, vê a força. Mas é do Espírito Santo de Deus, é a glória de Deus. E quando as pessoas vão de encontro, às vezes uma palavra, um abraço, uma atitude, vai mudar toda a história. Uma palavra, irmãos, uma palavra vale mais do que muito dinheiro. Você sabia que uma palavra salva a vida e um rio de dinheiro às vezes não consegue? Nós devemos estar atentos quanto à palavra de Deus. Atento ao que sai da nossa boca e o que se manifesta dentro do nosso coração. E para quem dizer? Para quem falar? Para receber a resposta de quem? A resposta, a última palavra, ela vem de Deus. Então guarde isso no teu coração. Não se considere uma pessoa que não consegue, que não está pronto, que não está apto. Mas olhe para Jesus
porque a força vem dele. A última palavra é a dele. Agora, nós podemos escolher como seremos incentivados. Eu prefiro obedecer a Cristo. Eu escolhi obedecer. Irmãos, melhor é obedecer do que sacrificar. Então guarde isso no teu coração. Saia daqui hoje e vença dentro de você as suas limitações. O que te impede? Ou o que você acha que é impedimento? Tira. Simples. O orgulho, o ego. O que mais impede as pessoas é o orgulho. Quando não temos mais orgulho, nada nos fere. Guarde isso com você. Experiências boas e experiências que não são muito boas só vêm para a gente ter crescimento. E o crescimento é com Cristo. Então aprenda com Jesus. Aprenda com a palavra. Pastor, o que eu faço? Abra sua Bíblia depois de orar. E todas as respostas estão na Bíblia. Todas elas estão na palavra de Deus. Amém? Coloque-se de pé em nome de Jesus. Tá certo. Então, estenda as suas mãos para cá. Senhor glorioso Deus, eterno Pai, em nome do Senhor Jesus, abençoa, Senhor, a cada irmão, a cada irmã, entra com providência, livramento, abençoa cada um deles, aonde quer que venham estar, que o Senhor venha proteger. Senhor, revela dentro dos meus irmãos a força que o Senhor tem dado e livra de todo perigo, livra, Senhor, de todos os males, abençoa a casa, a família, os projetos. Obrigado, Senhor, porque por nós mesmos, Senhor, nós não conseguimos, mas o Senhor em nós é mais forte do que a nossa fraqueza. Tu és todo poderoso, Jesus. Tira, Senhor, as limitações, as opressões e nos permita, Senhor, caminhar glorificando e exaltando o teu nome. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Amém. A paz